Programa Passando a Limpo. Oferecimento: Supermercados Comper, Cuiabá e Várzea Grande. Boa tarde, Cuiabá, boa tarde, Mato Grosso, mas muito boa tarde mesmo a você que está sintonizado novamente comigo aqui na nossa Band Mato Grosso, canal 15.1. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Passando a Limpo e é uma alegria saber que você está aí do outro lado. Eu espero que você já tenha tido uma manhã maravilhosa e que o restado do seu dia seja melhor ainda, porque estes são os votos e o desejo de toda a equipe e também de toda a produção do programa Passando a Limpo. Olha, e o programa de hoje imperdível, hein? Eu recebo daqui a pouco no programa a presença do vereador Rodrigo Arruda Issá, do PSDB, ele que também é o presidente da Comissão de Ética da Câmara Municipal aqui de Cuiabá. Assunto aqui não falta, vamos falar sobre a cassação da Edna, a situação do vereador Marcrian, vamos falar também da situação que envolve a possível cassação do vereador Paulo Henrique do MDB e muitos outros fatos que aconteceram dentro aqui do município, envolvendo diretamente a Casa de Leis. Olha, nem pense em mudar de canal, eu vou para um rápido intervalo comercial e é o seguinte, ó, antes de eu ir para o intervalo comercial, presta atenção nessas ações especiais do Comper, o Comper com ofertas incríveis para esta semana. Confira aí as ofertas do Comper e em seguida eu volto com o programa Passando a Limpo, recebendo o vereador Rodrigo Arruda Issá. Não sai daí não. Participe da mega promoção Comper, ofertas imperdíveis e muitos prêmios para comemorar. Compre novo OnCard e ganhe 5 vezes mais chances. Mega promoção Comper. Participe! Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Doe. doe.msf.org.br ou pela chave Pix. doe@msf.org.br. Participe da mega promoção Comper, ofertas imperdíveis e muitos prêmios para comemorar. Compre novo OnCard e ganhe 5 vezes mais chances. Mega promoção Comper. Participe! De volta com o programa Passando a Limpo e conforme anunciamos, estamos recebendo nesta tarde a presença do vereador de Cuiabá, Rodrigo Arruda Issá, do PSDB. Vereador, seja bem-vindo conosco. Muito bom tê-lo aqui. Obrigado, Guinelo. Obrigado por ter aí nos convocado, né, dar essa oportunidade da gente poder trazer um pouco do nosso trabalho, trazer um pouco da transparência. E você é um cara que sempre tem nos dado essa oportunidade no Passando a Limpo e trazendo tudo o que acontece dentro da Câmara Municipal de Cuiabá. Bem, sem dúvida nenhuma, eu digo, por lhe conhecer, eu fiquei muito triste com o resultado das eleições municipais, principalmente com relação ao senhor, pelo trabalho que o senhor desenvolveu ao longo desses 4 anos na Câmara Municipal, muitas ações, inclusive externas, beneficiando a sociedade. O senhor teve 50% de votação a mais do que a eleição anterior, mas por questões de coeficiente partidário, o senhor ficou de fora da Câmara Municipal com mais de 3.100 votos. O senhor já absorveu o resultado dessas eleições de 2024, vereador Rodrigo?
Então, é difícil quando você fala em absorver, né? Uma derrota é sempre uma derrota, né? Sim. Você ganhou, ganhei, fui assim reconhecido pelas pessoas, pelo trabalho que nós prestamos, mas você ganha quando você realmente toma posse, né? Eu tive 3.068 votos, foram 50% e 68 votos a mais do que na eleição passada. Quer dizer, foi o reconhecimento do bom trabalho que nós prestamos dentro de Cuiabá, sempre com coerência, com transparência, levando o serviço público às pessoas, seja lá na ponta, né, que fizemos aí praticamente um mutirão do consumidor, atendemos mais de 8.000 pessoas, tirando o nome da SPC de Serasa, trabalhamos muito na comissão de ética, fizemos toda a nossa gestão com muita transparência, muita equidade, sendo muito justo com as pessoas. Temos uma casa que cuida de pessoas, então a gente faz um trabalho hoje social muito forte dentro de Cuiabá, mas o partido e o coeficiente partidário não nos beneficiou. Então esse foi o problema, Agnello. O problema foi o partido e o coeficiente, né? O partido do senhor no PSDB elegeu um único candidato, né? Uma única candidata que foi a Maria Valone. Maria Valone. Ela teve 4.500 votos, uma coisa assim, né? Mais um pouco até. Ela elegeu e aí estava também na nossa federação, estava o Cidadania que elegeu o Dias, né? Teve 3.600 votos. Nós tivemos também um outro candidato do PSDB bem votado, o vereador Renivaldo Nascimento, que também não conseguiu... O Renivaldo teve 3.200. E não conseguiu se reeleger então ele também. ficou na primeira suplência e eu na segunda suplência. Há uma possibilidade do senhor vir a assumir a Câmara Municipal com uma possível saída da Valone para compor o secretariado do Abílio? Hoje essa possibilidade ela não existe, né? A gente não tem essa especulação ou até mesmo essa proposta, né? Certo. O partido ainda não recebeu essa proposta. Até porque... Mas eu creio que ela não abriria mão de ser vereadora para ser secretário, por Com exemplo. certeza. E nem o Abílio queria ter o Renivaldo Nascimento na Câmara Municipal para ser oposição dele, né? Isso. Então, tudo é uma estratégia política, né? Sim. Eu acho que hoje, para ser secretário, teria que ser uma pessoa que está até fora do mandato mesmo. Porque Sim. O mandato hoje ele é muito bom para o vereador. Ele tem a sua verba para você trabalhar o seu mandato, você tem sua VI para você poder conduzir, ajudar as pessoas, ajudar no seu mandato. Então é diferente, você está mais em contato com as pessoas, você é dono do seu mandato, né? Você não fica refém do que pode acontecer numa secretaria. Então hoje eu acredito que pela estratégia que o Abílio está adotando, ele está adotando uma estratégia mais técnica, né? Eu vejo que ele não está pegando muito político. Ele está pegando pessoas mais técnicas, a gente vê muito polícia militar, eu vejo com muita satisfação e alegria de ver o Bucic hoje sendo secretário, um homem muito competente, estrategista. Então, a gente vê que o perfil dele está indo mais para esse lado aí. Certo. Você vê com bons olhos esse perfil totalmente técnico dentro de uma gestão pública? Eu vejo que ele vai ter que ter uma pessoa muito habilidosa, política, para poder fazer a interlocução entre a Câmara e o Executivo. Se não for ele mesmo, de vir com essa nova roupagem, de poder escutar ali o soberano plenário, escutar o legislativo, se colocar mais à disposição, colocar um secretário de governo que realmente faça interlocução com a casa. Eu vejo que ele precisa partir para esse princípio aí, urgentemente. Você vê essa disposição da parte do prefeito eleito Abílio Brunini? Ele teve algumas vezes lá na Câmara Municipal de Cuiabá, mas ele tem essa dificuldade de fazer gestão política, né? A técnica, a gente não conhece ele como técnico ainda, como executivo. Nós vamos passar a conhecer o Abílio a partir de janeiro. Mas o que está na minha expectativa de fazer é que eu sou muito prático. Então, eu parto do princípio que Deus não constitui nenhuma pessoa como autoridade se ele ali não tiver condições de assim ser. Então, se Deus colocou o Abílio no cargo, que seja então para que possa trazer benefício à nossa cidade, às pessoas, melhorar o nosso sistema e a nossa qualidade de vida, e melhorar a vida das pessoas que são menos favorecidas, necessitadas, que tanto precisam da gente, né, que precisam do órgão público. Essa é a torcida, eu acho que de toda a população cuiabana e principalmente da Câmara Municipal,
E até pensando exatamente nisso, é que o próprio PL pediu para que o Abílio se afastasse um pouco das polêmicas aos quais ele acabou se envolvendo recentemente com a Câmara Municipal, nessa condução do direcionamento da mesa diretora da Casa de Lei. Sai fora, Abílio, que ao invés de ajudar, você está atrapalhando, que foi os embates que ele acabou tendo, inclusive, com um dos nomes que é candidato à disputa, o pastor Jefferson, do PSD, na Casa de Leis. Exato. Sem necessidade, não é tempo de se discutir isso, né? Eu acho que agora é tempo de fazer a transição muito bem feita. Vai se precisar fazer uma força-tarefa, uma força conjunta muito grande entre a Assembleia Legislativa, entre o Congresso Nacional, juntamente com a Prefeitura, unir esforços para trazer emendas, para poder fazer suplementação orçamentária, financeira para a Prefeitura. A Prefeitura hoje, eu sou assim muito pragmático nisso, assim, sabe, Agnel? Eu sou assim um técnico de formação e sou um gestor de excelência. Trabalhei ali na Defensoria durante 9 anos como diretor-geral e a minha prioridade, assim, a minha arte de fazer as coisas acontecerem em gestão. Então eu vejo que agora é hora do Abílio ter pessoas que façam gestão por excelência, sabe? Que ele vai ter que ver a máquina toda. Cuiabá hoje ela passa um déficit de arrecadação muito sério, muito grave. Vai ter que correr atrás desses recursos e poder analisar idem do que ele vai querer fazer no corte de gasto, né? Precisando, eu acho que tentando tirar a folha de pagamento que são os funcionários. Eu acho que você mexer em funcionário é muito complexo, mas ele tem que rever as prestações de serviço e algumas outras coisas que ele poderia já ali enxugar um pouco a máquina. Existe uma diferença muito grande da relação de trabalho no Executivo para a relação de trabalho no Legislativo. São posições totalmente diferentes, né, dentro de suas atribuições e atuações também. O senhor me disse minutos atrás que o Abílio ainda é uma incógnita com relação à questão do Executivo, uma vez que ele até então só atuou no Parlamento como legislador. Esse perfil muito técnico, voltado mais para a área privada, né, ele pode, de repente, ser um grande entrave no início da sua gestão, da gestão do Abílio, pela falta de experiência com o trânsito da máquina pública? Pode ser. Pode ser por quê? Porque são coisas diferentes. Às vezes você tem habilidade para você mexer na coisa privada, mas você não tem habilidade para mexer com a coisa pública. Então o processo, ele começa lá na ponta, no protocolo, e ele tem que ter as conformidades documentais para que quando chegue lá na mesa do secretário ele possa assinar e avalizar as coisas acontecerem. Mas ele precisa conhecer um pouco de cada trâmite disso, sabe? Ele precisa conhecer por onde vai passar ali pelo protocolo, aí vai para o jurídico, aí vai para o orçamento, vai para o financeiro, depois vai para o convênios, aí que vem para a mão do secretário. Tem todo esse trâmite, sabe? E aí eu assim, na minha simples forma de enxergar e de ver, quando o Abílio hoje, como prefeito, ele tem que se preocupar muito em fazer política, essa vai ser a verdade, ele vai ter que transitar muito bem dentro da Câmara, ter uma base muito reforçada, ele vai ter que conversar abertamente, ele vai ter que ter tempo para conversar com as lideranças de bairro, ter tempo para conversar com os deputados, com os senadores. Então ele vai ter que ter uma equipe que, além de saber fazer política, saiba fazer a parte administrativa. Porque senão, quando você entra numa gestão em um ano, você automaticamente assume a cadeira em janeiro. Geralmente, processos licitatórios eles demoram de 6 a 12 meses para acontecer. Então, tudo é muito moroso dentro do processo. Essa é uma preocupação, inclusive, que muitos têm, inclusive a própria Câmara Municipal e os que estão mais próximos do Executivo também, porque o Abílio ele tem falado muito em cancelamento de contratos feitos pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Ele já falou do trânsito, já falou da água, já falou do esgoto, já falou do transporte coletivo. Recentemente ele pediu a retirada da LOA para que ele pudesse conduzir o orçamento de 2025 e tal. A gente sabe que tais cancelamentos é uma prerrogativa do próprio prefeito atual e Emanuel disse que não vai cancelar. Mas ele, ao assumir, ele pode, obviamente, criar alguns bloqueios para a continuidade desses contratos através do seu corpo jurídico. Vocês não temem que Cuiabá ou a própria máquina pública pode
travar neste ano de 2025 até que o Abílio consiga ajustar tudo da maneira como ele acha, pensa ou deseja? Então, eu não gosto da teoria do caos, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer as coisas acontecerem e realizar, eu gosto de enxergar isso acontecendo, sabe? Eu, assim, se fosse a forma de fazer, é deixar, até porque essas empresas hoje que concorrem a licitações, tanto na gestão de Emanuel Pinheiro, na gestão do Mauro Mendes, todas elas vão concorrer com o Abílio também. Ele não consegue mudar isso daí, entendeu? Então, eu vou fazer uma nova licitação, porque pode ser que está acontecendo alguma coisa agora. As mesmas empresas que vão participar agora são as mesmas empresas que vão participar com ele no processo licitatório. Então você não tem muito que mudar isso daí. Hoje em dia, o processo licitatório ele é muito claro e transparente. Então ganha-se no preço e isso demora um trânsito danado para você poder alcançar esse êxito desse processo licitatório. Então, se eu fosse ele, eu já pegaria esse processo licitatório e com o andar da carruagem, da máquina, se não fosse prestando, ele ia substituindo, ia trocando, ia fazendo, ia deixando a coisa acontecer. Porque se ele travar agora no entrave onde já está acontecendo, ele vai perder um tempo muito grande da gestão dele. E perde a governabilidade. E vai sofrer uma forte pressão, não só da Câmara Municipal, como da própria população. Exatamente. Porque não tem como parar transporte coletivo, não tem como parar a saúde, não tem como parar, enfim, uma máquina que já está em movimento. Eu acho difícil a revogação da lei da taxa do lixo. Sim. A lei da taxa do lixo era uma lei que deveria ter sido explicada melhor, tanto pela Câmara Municipal quando foi aprovada, até mesmo pela Prefeitura. Porque a taxa do lixo ela é uma lei federal, que ela normatiza o aterro sanitário nacional, do Brasil inteiro. Então, todas as capitais hoje, para receber recurso federal, ela tem que ser normatizada. E aí, ficou parecendo que a lei foi criada para tomar dinheiro público. O que acontece é que, com o processo licitatório, a empresa que presta serviço hoje, pelo fato do contrato dela ser um contrato ineficiente em termos de recursos, que ela não dá conta de atender pela falta do dinheiro, acabou dando nisso. Então, hoje a empresa está tentando fazer uma nova negociata, de fazer aí uma suplementação dentro do contrato, uma majoração contratual, né? A vigência do contrato já estava acabando, então eles estavam tentando fazer aí um novo contrato, né? E aí acarretou em toda essa situação que os cuiabanos passaram com os transtornos do lixo. Mas não tem nada a ver o problema da taxa do lixo de despesa com a prestação de serviço. Né? Isso daí é uma coisa mais burocrática entre a prefeitura e a empresa, até que a prefeitura sempre notificou e multou essas empresas. Né? O problema é que acontece é que hoje, por exemplo, se o Abílio revogar a taxa do lixo, ele deixa de arrecadar por mês aí, nada, ele vai deixar de arrecadar 5 milhões de reais. Para uma prefeitura hoje que precisa de receita, eu acredito que ele não vai fazer isso por agora, sabe? Mas é a promessa de campanha do prefeito eleito, sim, Abílio Brunini. Eu vejo que é muito assim, prudente da parte dele rever primeiro todas as situações, e porque se ele tiver que revogar essa, ele vai ter que criar um novo imposto. Ou ele vai ter que reavaliar o IPTU, que já era para ter sido avaliado lá atrás, ou ele vai ter que... não existe você tirar uma renda de uma... É igual você, quando você tira o orçamento de sua casa, uma receita de sua casa, automaticamente você vai ter que ir atrás de outro implemento para trazer esse recurso para dentro da sua casa. Senão você vai deixar de pagar sua conta de luz, sua conta de água, vai faltar. O senhor está participando dessas discussões da mesa diretora da Casa de Leis ou não? Não, Aguinaldo, eu sempre tive muito assim, mais ausente, eu sempre me preocupei muito com o meu trabalho. O meu trabalho sempre me tomou muita atenção, porque eu sempre fui pessoa de fazer projetos. Então, esses 4 anos do meu trabalho me deu um tempo muito forte com a minha equipe. Né? Tanto é que se você for parar para reparar lá, de projetos, de ações, não teve um vereador que teve tanto projeto de ações quanto o nosso. Nós espalhamos projetos hoje em Cuiabá inteiro, servimos muitas pessoas. Dentro do nosso gabinete itinerante que nós atendemos no bairro de Cuiabá, nós visitamos mais de 100 bairros de Cuiabá. Né? Só dentro do mutirão do consumidor aí, que nós fizemos 4 por ano, foi 3 a 4 por ano que nós fizemos, foi descentralizado, foi no centro, foi no CPA, foi no PEG 90. E o senhor vai continuar com esse trabalho fora da Câmara Municipal? Eu pretendo, só que você fora do mandato, você tem algumas dificuldades.
Porque acaba que dentro do mandato te dá a possibilidade de você conversar com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria Pública, com a Procuradoria. Você está fazendo um serviço público. Quando você está fora do mandato, você tem mais dificuldade de você acessar os órgãos públicos, né? Então eu espero que de repente a gente possa continuar com essa parceria, né? Se a gente continuar com a parceria, tem tudo para que a gente possa continuar prestando serviço à comunidade. E nós vamos procurar um por um, como a gente fez, como vereador, nós vamos procurar também agora fora da Câmara Municipal de Cuiabá. Perfeito. Vereador Rodrigo, ao longo da sua gestão, o senhor esteve diretamente ligado à Comissão de Ética da Casa de Leis, o senhor foi um membro atuante dessa casa, e essa legislatura, que termina agora dia 31 de dezembro, proporcionou algumas situações desagradáveis dentro da Casa de Leis, aos quais precisou da intervenção e da ação da Comissão de Ética. O caso mais conhecido foi a cassação da vereadora Edna Sampaio, do Partido dos Trabalhadores, um imbróglio danado, um verdadeiro escândalo dentro do Parlamento Municipal, recursos públicos indo para a conta direta pessoal da vereadora, chefe de gabinete grávida demitida. Olha, foi uma confusão, foi um desgaste muito grande. Verdade. O senhor acredita que essas ações contra a vereadora mulher, como ela sempre se intitulou, negra, mãe de família, atuante, de alguma maneira lhe prejudicou junto ao eleitorado cuiabano, quando na verdade se vislumbrava um potencial ainda maior de votação em seu favor pelos trabalhos prestados? Na grande verdade, as pessoas que votaram na gente são pessoas que geralmente conhecem muito o nosso trabalho, né? Até porque eu não sou uma pessoa de mídia social. Eu não faço muita campanha pelo Instagram, não sou um cara assim de muita confusão, de muita acusação. Eu sou mais de realização, de fazer, de botar a mão na massa. Então essa situação que aconteceu com a vereadora Edna Sampaio foi uma situação que não respingou muito em mim, porque as pessoas conhecem minha forma transparente de trabalhar. Não, a Comissão de Ética agiu de uma forma muito tranquila e dando todas as oportunidades para que a vereadora pudesse defender. Sabe, você é cristão igual eu, e eu falo assim, tudo é uma lei da semeadura. Você plantou, você colhe. Não tem como você partir de outro princípio, né? E a gente plantou justiça, equidade, seriedade, e a gente plantou e colheu isso, né? Os bons frutos vieram para a gente, foram 3.068 votos, num trabalho de campanha muito sério, muito honesto, e que o Rodrigo sai até sem dívida dessa campanha, porque foi de pessoas que teve voto de formador de opinião, de pessoas conscientes que estavam votando no Rodrigo Rodsá. Então o trabalho que a gente prestou para a vereadora Edna Sampaio, a cassação, se diz exclusivamente pela escolha dela. Ela sabe aquele negócio que você faz as suas escolhas? Ela fez a escolha dela, ela tomou uma decisão errada da vida dela, ela sabia que estava errada e mesmo assim continuou permanecendo no erro, e ela plantou isso e ela colheu isso, entendeu? Então não foi assim, não me atrapalhou em nada, muito pelo contrário, saí dali mais fortalecido ainda porque as pessoas puderam entender um pouco do nosso trabalho, da nossa seriedade, da nossa condução. E logo depois aí veio esse caso do Marcrian, aí veio agora o caso do Paulo Henrique, que hoje nós finalizamos, né, o caso do Paulo Henrique. O do Marcrian foi suspenso pelo juiz, né, os trabalhos da comissão, quando na verdade o juiz foi induzido a erro. Depois fui lá conversar com o doutor, Luiz Aparecido Bertolucci, e nitidamente eu li o processo todo e vi o processo que o advogado impecrou para ele foi dizendo que era pela cassação. Quer dizer, a comissão nem tinha feito o relatório, ainda não tinha chegado no caso do relatório, porque a comissão estava naquela fase ainda das oitivas. Sim. Então, quando o Marcrian ele deixou de ir nas oitivas e automaticamente o advogado dele, em uma dessas notificações, disse o seguinte, ó, o Marcrian está viajando, a partir de tal dia ele vai se apresentar. Aí chegou tal dia, ele não se apresentou. E aí depois o Marcrian vem dizendo que ele não sabia, que ele não recebeu notificação e tal, agindo com mentira. No ponto de vista, no ponto que abordamos aqui a questão da Edna, ficou muito claro dos erros cometidos, a própria justiça viu, reviu e
e deu parecer também favorável à indicação da Comissão de Ética da Câmara Municipal. No caso Marcrian, houve, de fato, todo aquele abuso de autoridade cometido contra um profissional médico dentro de uma UTI no Hospital Municipal Cuiabá? Houve um excesso de autoridade, houve, mas não que dê o caso de uma cassação. Não aconteceu a carteirada? Não caracterizou um fato de você dar a prerrogativa do vereador de ele ter invadido a UTI, não dava prerrogativa para mim poder fazer uma cassação para ele. Poderia ser uma penalidade, uma suspensão, alguma coisa poderia aplicar ali, certo? Mas não cassação. Certo. Não teria esse viés. Entendeu? O caso do Marcrian já está suspenso ainda, né? A casa agora, o Chico 2000, através da Procuradoria, eles podem recorrer. Certo. Né? Mas o caso da Comissão de Ética, por enquanto, está suspenso, então nós informamos ao presidente da casa, o presidente da casa tem que levar o processo para a Procuradoria e a Procuradoria recorrer por obrigação. Há interferências no caso do Marcrian por parlamentares estaduais, ou seja, agindo de dentro da Assembleia Legislativa como uma maneira de blindar o vereador Marcrian, até para cooptá-lo para fazer parte do seu grupo político dentro da Câmara Municipal, uma vez que ele foi reconduzido novamente? Muitos se falam, como eu disse, eu fico meio afastado dos comentários, né? Até para a gente não se envolver muito. Mas o que acontece no bochicho de corredor é que realmente ele procurou um deputado aí e que fortaleceu essa suspensão do processo dele, e com isso ele acabou garantindo que vai acompanhar o voto aí para a presidência. Nós podemos saber o nome desse deputado, vereador? Eu não sei também o nome do deputado. Né? Especula-se que pelo fato dele ter apoiado de uma forma surpreendente a candidata à mesa diretora da Câmara Municipal, Paula Calil, do PL, né, porque ele publicamente disse que vai apoiá-la agora, ele que sempre foi da oposição, ou melhor, da base do prefeito Emanuel, seria o deputado Faisal Calil? Sim, se ele garantir o voto a Paula Calil, essa conversa que está saindo no corredor da Câmara, se deduz tudo, então, que essa ajuda veio do deputado Faisal, com certeza. Certo. Como é que o senhor vê essas interferências ao longo do seu mandato do Executivo dentro da Casa de Leis? Eu vejo primeiro como uma ignorância tremenda, uma arrogância e uma falta de conhecimento do que está fazendo no Legislativo. Se o vereador tivesse um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de noção, um pouquinho de entendimento, de sabedoria para ler o processo, entender, não preciso ir buscar uma força fora, né? Está aqui, eu fiz, vamos então responder, vou lá, vou sentar na mesa, vou contar a minha versão, e se for ter que ter alguma aplicação seja de punição, que eu sofra a sanção então, porque eu fiz errado, que sirva de lição para mim, que eu não cometa mais. Então, assim, o que mostrou para mim foi uma tremenda falta de conhecimento do que está fazendo dentro da Câmara Municipal de Cuiabá. Uma falta de entendimento, uma falta de querer ir ler, se informar do que está acontecendo e você se desesperar. Então, isso para mim mostrou um desespero muito grande, uma falta de despreparo da parte do vereador Marcrian, porque assim, é uma pessoa que eu respeito, uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu conversei com ele, falei para ele, vai, se apresenta, conversa, fala da sua versão, que a gente já sabe a sua versão, coloca isso publicamente dentro da comissão e está tudo certo. Não, mas ele preferiu ouvir ouvidos externos, achou que ia ser caçado, não sei o que aconteceu na cabeça dele, acho que pela falta de conhecimento, falta de você saber estudar e olhar, de uma assessoria mais especializada, fez com que ele tomasse decisões precipitadas. E aí hoje, então, dizem as más línguas que ele já fez esse acordo e vai cumprir com esse acordo que ele fez. Bom, isso é muito ruim, sem dúvida nenhuma, para um parlamento, né? E principalmente para o parlamentar municipal. Eu estou entrevistando no programa de hoje o simpático e querido vereador Rodrigo Arruda Sá, do PSDB, ele que teve 3.068 votos nas eleições agora de outubro, mas acabou ficando na terceira colocação dentro do seu grupo, perdendo primeiramente para a vereadora Maria Valone, esposa
do deputado estadual Carlos Avalone, do PSDB, que inclusive é o presidente do diretório estadual. Isso. E o segundo mais votado foi o vereador Renivaldo Nascimento. Mas o senhor foi bem votado. Eu vou para o intervalo comercial, é rápido. Eu volto na sequência conversando com o vereador Rodrigo a respeito de um outro caso muito polêmico dentro da Comissão de Ética da Câmara Municipal, que envolve diretamente o vereador Paulo Henrique do MDB. Não sai daí não, eu volto na sequência com o programa Passando a Limpo. Eu espero você. Participe da mega promoção Comper, ofertas imperdíveis e muitos prêmios para comemorar. Compre novo OnCard e ganhe 5 vezes mais chances. Mega promoção Comper. Participe! Pequenos atos transformam a cidade. Participe! Todas as cidades têm problemas. Rua esburacada, falta de luz, água e esgoto, educação, saúde e transporte. O prefeito propõe onde quer investir. O vereador aprova ou altera essa decisão e depois fiscaliza. O cidadão cumpre as normas e ajuda na fiscalização. O político não precisa governar sozinho. A cidade é de todos. Juntos, a gente muda muita coisa. A sua participação melhora a qualidade de vida de todos. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. Ambulancia aérea Médicos Sin Fronteras para base central. If you feel like letting go, when you think you've had too much of this life, well, hang on, 'cause everybody hurts. Take comfort in your friends, while everybody hurts. Sometimes everybody cries, everybody hurts. Hold on. Hold on. You are not alone. Hold on. Hold on. Você sabe como ficaram seus direitos depois da reforma trabalhista? Com a regularização do trabalho intermitente, o colaborador não precisa cumprir uma carga horária mínima. Contratado nessa modalidade, ele tem garantidos todos os direitos previstos pela CLT, mesmo se cumprir, por exemplo, 4 horas semanais. Entenda seus direitos. De volta com o programa Passando a Limpo, agradecendo a você pelo carinho, pela companhia e também pela sua audiência. Nós estamos recebendo no programa de hoje o vereador Rodrigo Arruda Sá, presidente da Comissão de Ética da Câmara Municipal de Cuiabá, ele que é do PSDB. Vereador, nesta legislatura, a Comissão de Ética trabalhou bastante e o senhor teve muita ocupação, caso Edna, caso Marcrian, conforme nós já falamos aqui, mas também, ao meu ver, o caso do vereador Paulo Henrique do MDB, com o possível envolvimento dele com um esquema criminoso, acabou abalando bastante as estruturas do Legislativo Municipal. Aguinaldo, acabou não só abalando a estrutura do Legislativo, como também a gente parar para fazer uma reflexão, né?
Porque o Paulo Henrique se mostrava uma pessoa muito tranquila, né? Era companheiro nosso lá de tomar café, de beber água, e a gente não sabe o que a pessoa faz fora o parlamento. Então, eu tinha por ele uma grande admiração e respeito. E respeito hoje muito a família dele, porque você passar um processo desse dentro de casa com a família não é fácil, não é verdade? E a gente teve que assumir esse caso como presidente da Comissão de Ética, mais esse caso, porque cada caso que você assume dentro da Câmara Municipal, você acaba tendo um desgaste com o colega desnecessário, né? O colega acha que você virou inimigo dele, que você é uma pessoa adversária dele, que você quer prejudicar ele. E isso foi com a Edna, foi com o Marquean, com o Paulo Henrique. E vai ser com qualquer um outro. Qualquer um. Então, para a gente que está à frente do trabalho, é ruim, porque você acaba sendo tratado e olhado diferente por essas pessoas que estão sofrendo essas sanções. Mas foi pela livre escolha deles, entendeu? Se eles não tivessem feito isso, não estaria sendo... talvez respondendo o processo administrativo. Né? Pelo que o senhor já pôde ler nos autos, nos documentos que a Câmara Municipal já tem conhecimento, por aquilo que já foi tratado na Comissão de Ética da Casa de Leis, é muito grave a situação que envolve o nome do vereador Paulo Henrique, do MDB. De fato, fica evidente dentro dos autos daquilo que o senhor, como o próprio advogado que é, operador do direito que é, o envolvimento dele com facção criminosa? Está claro e está evidente que tem envolvimento, né? Falar igual quando eu fui conversar com o delegado da Polícia Federal, o delegado me respondeu o seguinte: a Polícia Federal nunca vai fazer uma busca e apreensão na casa de alguém se não tiver suspeita de culpa. Então, para a Polícia Federal já ir na casa de alguém, é porque já entende que já há indício suficiente. Então, dali eu parei para analisar, né? Porque o que aconteceu? Quando aconteceu a busca e apreensão, não tinha nada. A gente pediu ali o inquérito, e no inquérito não mostrava nenhuma prova contra o Paulo Henrique. E aí, tanto é que veio o pedido de arquivamento da Procuradoria da Casa. Sim. Né? Mas, o que a nossa comissão entendeu? Falei, gente, eu preciso ir lá e conversar com o delegado, entender o porquê dessa busca. Antes de cancelar, antes de arquivar o processo. Porque quando você está à frente de um trabalho, automaticamente as pessoas estão te avaliando a sua conduta. E automaticamente, se eu tivesse arquivado aquela hora, as pessoas poderiam erguer um pré-julgamento do vereador Rodrigo. E o senhor, enquanto comissão de ética, e os seus demais pares que fazem parte, iam passar uma vergonha. Sim. E você está entendendo? Então, qual que foi a minha preocupação? Eu fui lá, conversei e falei com os colegas. Falei, não é um tempo de a gente arquivar esse documento. Não é tempo. Vamos aguardar, porque está havendo investigações, pelo que eu entendi. Não que a polícia me falou, nada disso. Mas ele falou, nós estamos na segunda fase de investigação. Então nós estamos levando o processo. Um dia antes, nós fomos notificar o vereador Paulo Henrique. E no dia seguinte, então, culminou na prisão do vereador Paulo Henrique. E aí você viu que teve alguns vereadores aí que gostam da pirotecnia, de aparecer, vereadores de Instagram. Né? Teve uns aí que foi lá para a porta da Câmara, falou que a comissão não estava fazendo nada, que estava sentado em cima do processo e tal. Eu acho que você vai lembrar eram 2 vereadoras e 3 vereadores, homem. Né? E aí eles fizeram isso daí, essa falta de respeito com a comissão de ética, porque dentro desse processo legal, nenhum deles, em nenhum minuto, foram lá procurar da comissão de ética como estava o andamento. Então, quando vê a prisão, sabe quando... vou terminar de chutar o cachorro morto? Na verdade, ficou muito claro nessa legislatura, nesses 4 anos, que sobrou barulho e faltou muito conhecimento de muita gente ali. Verdade. Sobrou barulho, né? Ali na tribuna, todo mundo fazia muito barulho, mas percebeu-se claramente que uma ausência, uma ignorância que é traduzida na falta de conhecimento foi notável. Bom, e aí nós continuamos o processo normalmente. Daí o vereador Paulo Henrique automaticamente já virou, então, uma pessoa que já estava, a gente publicou e automaticamente, então, esse processo virou-se um processo de cassação.
Aí nós fomos notificar o vereador Paulo Henrique para que ele pudesse vir se defender na Câmara, né? Para que a partir do momento que ele receber essa notificação, contaria os prazos. Só que quando o nosso assessor foi buscar ele na casa dele, que ele olhou o documento da notificação, ele se recusou a assinar. É porque houve, na verdade, uma tentativa de manobra, até por orientação dos próprios advogados, do não comparecimento dele na Câmara Municipal, até porque para que haja a legalidade, a legitimidade da cassação, é importante que o vereador primeiro seja ouvido. Pois é, mas o que aconteceu? Qual que foi a falha, eu acho? Primeiro assim, que ele não colocou, ele não teve um procurador para representar ele. Ele não deu procuração para nenhum advogado representá-lo dentro do processo. Então ele tinha um advogado dentro do gabinete dele que ele não deu procuração para o advogado poder ter acesso ao processo, certo? Automaticamente também ele não poderia ir na Câmara receber. Então nós fomos até a casa dele para entregar a notificação para ele. Será que ele contava com apoio total e restrito da Câmara Municipal para defendê-lo e blindá-lo? Poderia ser que sim. Houve alguma promessa para ele nesse sentido dentro do Parlamento ou no Executivo ou em qualquer outro lugar? Olha, se chegou um tipo de acordo desse, não chega para a gente, né? Se tinha esse tipo de acordo, a única coisa que a gente fez foi continuar nosso trabalho. Então as pessoas já conhecem mais ou menos a nossa forma de trabalhar, eles não interferem na forma nossa de trabalhar. Então, automaticamente nós estamos seguindo o passo. Olha, fomos notificar uma vez, 2, 3, 4, depois fomos com o oficial da Câmara, notificamos, colocamos isso dentro do processo, depois mandamos por AR, mandamos por WhatsApp, mandamos por e-mail, a todo tempo tentando notificar o Paulo Henrique para que ele pudesse defender. A preocupação nossa é o seguinte, ele tem o direito da ampla defesa contraditória, toda pessoa tem que ter. E nós lutamos até a última etapa isso. A última foi que nós mandamos a carta R para ele, demos 5 sessões de prazo e se esgotou ontem. E hoje nós entregamos o relatório. Então, aí o relatório veio pela cassação em cima do inquérito da Polícia Federal. Sim. Só que daí qual que foi o cuidado que eu tive? Eu fui lá conversar com o juiz da 7ª Vara, Dr. Jean Bezerra, pedi a ele a data máxima dele poder liberar o vereador Paulo Henrique para que ele possa, no dia do plenário, ir lá se defender. E ele entendeu essa situação, graças a Deus. Quero agradecer o doutor Jean Bezerra, que vem conduzindo com muito brilhantismo. Da 7ª Vara Criminal aqui de Cuiabá. Da 7ª Vara, me recebeu sem marcar horário, fui lá com essa preocupação, na mesma hora me recebeu de muito bom grado lá, me escutou e falou, vereador, você vai... Faça seu pedido que eu vou colocar o Ministério Público para avaliar e depois eu dou meu parecer. Então ontem saiu o parecer dele, saiu hoje, né, liberando então o vereador Paulo Henrique para comparecer no dia da sessão para poder se defender. O vereador já foi comunicado disto? O oficial de justiça vai encarregar de fazer a intimação, né? Então, e vocês acreditam que ele vai aceitar? Bom, uma vez que isso para ele vai ser uma atitude muito difícil, constrangedora, até porque ele está sob a responsabilidade da justiça, né, diante dos atos cometidos e vai se expor diante dos colegas na tribuna, da imprensa. A minha preocupação, Aguinaldo, nesse momento é dar oportunidade para ele se defender. Até para mim não falar assim, olha, eu saí de lá e não ouvi ele, será que eu fiz certo? Sabe? Aquele negócio de sair com a sensação a consciência tranquila de que você cumpriu o seu papel. Que eu fiz o meu papel. E eu quero ouvi-lo também, de ele poder se explicar, entendeu? Sim. E as pessoas poder, cada um ter seu entendimento. Porque quando você é cassado, você automaticamente fica inelegível. Até porque hoje da justiça a gente pode esperar qualquer coisa, né? Ao mesmo tempo que a justiça acusa, condena e coloca atrás das grades, ela mesmo depois vai lá, rasga o papel que assinou e coloca em liberdade o cidadão. Né? E nós estamos vendo isso acontecer aos montes aí, o que nos leva até a não querer de forma alguma taxá-lo como criminoso, porque nem a justiça tem essa competência para poder fazer tal acusação. Por isso que eu quero ouvi-lo, para a gente não fazer um pré-julgamento antecipado. Sim. Você está entendendo? Ele chegar e falar, olha, eu tive esse momento de bobeira que eu cometi, não fiz, não cometi, e lá na frente, se vier ser arquivado, as pessoas tomam essa decisão conforme somente lá na hora. Entendeu? Então, assim, o nosso papel nós estamos fazendo, está na mão do presidente Chico. Hoje nós protocolamos na presidência esse relatório vai à Comissão de Constituição e Justiça, o parecer vai ser elaborado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o Jefferson Siqueira,
volta para o presidente e o presidente então marca de imediato para levar para o plenário. Vai levar para o plenário. E aí no plenário ele vai ter o direito de se defender. Ele não comparecendo, ele poderá ser julgado diante de todo esse trâmite que foi percorrido? Vai. Mesmo com a ausência dele, a Câmara poderá caçá-lo? Aí ele tem o seguinte, ele pode enviar o advogado de defesa. Sim. E se o advogado de defesa também não for nesse caso, aí nós vamos constituir um advogado, né, para que possa defender ele. Representá-lo. Representá-lo. Certo. Bom, diante de toda essa situação e desse cenário que o senhor claramente trouxe aqui, envolvendo o vereador Paulo Henrique com uma suposta facção criminosa, isso tem dado o que falar, porque nós temos candidatos eleitos a vereador, Ranalli, Coronel Dias e o próprio prefeito eleito Abílio Brunini, falando que a Câmara Municipal de Cuiabá virou um verdadeiro escritório do crime, com envolvimento de parlamentares com facções criminosas, né? E isso tem gerado um mal-estar muito grande, porque até agora não se apresentou nomes, não tem nomes. Então, quer dizer, a coisa está generalizada. O senhor, inclusive, pode ser alguém ou um parlamentar com envolvimento com alguma facção criminosa. Claro que eu estou só usando como um exemplo aqui, tá? Porque quando não se tem nomes, afeta todo mundo. Vocês são 25 parlamentares, né? Como é que vocês estão recebendo tudo isso? Pressão da mídia, pressão da população, dos próprios vereadores, sendo o senhor ainda presidente de uma comissão de ética. Aguinaldo, eu vejo isso com muita tranquilidade. Eu parto do princípio daquele que não deve, não teme. Sim. Certo? Então eu vejo com muita tranquilidade. Eu vejo hoje, ainda saiu uma notícia que está sendo investigado pelo GCCO. Sim. Que tem um delegado lá que é brilhante, extremamente competente, que é o Dr. Gustavo. Sem dúvida. Né? Uma pessoa assim extraordinária, inclusive foi um dos que precursor da operação aí contra o Comando Vermelho aí, que teve o WT, né? E foi apreendido aí o WT. Então está sendo conduzido pela GCCO essa investigação, e o que fica na nossa torcida é para que venha à tona. Se houve, que se prenda os que estão envolvidos. E se não aparecer nomes, vereador? O doutor Gustavo vinha falar assim, olha, investigamos, nada encontramos e está tudo certo, vida que segue. Agora, as pessoas que pré-julgaram, que levaram isso, bem provavelmente vão ficar envergonhadas, até podendo sofrer uma sanção também dentro da comissão de ética. Ainda que não tenham assumido os seus respectivos mandatos? Sim, porque você está falando de uma casa de lei. Para você falar alguma coisa, olha... Mas eles não foram empossados ainda, não receberam nem a diplomação. Não foram, mas vai depender agora do que eles vão falar na hora que tomar posse do processo. Tanto é que quando... Eu acho que o Ranalli, que está mais à frente, mais combativo nisso, o Ranalli, ele acho que escrivão da Polícia Federal. O Ranalli, a investigação do Paulo Henrique, não sei se ele está acompanhando ou não, mas ele é uma pessoa atuante dentro dessas investigações da polícia. E com certeza ele não iria falar coisas sem direção, né? Ele não iria falar coisa descabida, né? Numa entrevista recentemente ele disse que não tinha nomes, alguém falou, alguém disse, alguém trouxe informação e eles repassaram isso para as polícias e a polícia que vai investigar, trazer nomes, isso, aquilo. Quer dizer, então ficou uma situação muito ruim, ao meu ver, por parte dos vereadores. Oxalá que esses apareçam de fato, até para poder dar tranquilidade para a Casa de Leis. Trazer clareza. Clareza nessa próxima legislação. Qual que é a sua expectativa, com a sua experiência já adquirida na Casa de Leis, dessa nova formatação, 27 vereadores, sendo que agora teremos, ao invés de 3, 8 mulheres dentro do parlamento? Vejo que vai ser um parlamento de muita discussão. Volto a frisar que o secretário de governo e o prefeito vai ter que ter muita habilidade política, né, para saber lidar, porque o Legislativo Cuiabano ele é muito importante para a governabilidade de Cuiabá. Então, automaticamente, vai ser
uma aprovação, vamos dizer assim, para o executivo. Então ele vai ter que escolher a dedo, pincelar a dedo essas pessoas que vão fazer essas interlocuções com a Câmara Municipal de Cuiabá e passando por quem vai ser o presidente da casa. Porque o presidente da casa ele tem que ter aquela grande habilidade de poder baixar a temperatura da casa. Chamar o vereador, chamar um outro, conversar, porque é a imagem da Câmara que fica. Nesse caso, o senhor indicaria que o próximo presidente da Casa de Leis tenha experiência nos trâmites do Legislativo, tenha profundo conhecimento dentro desse ambiente, ou pode ser uma pessoa tida como novata, inexperiente, chegando agora? Eu acredito o seguinte, Aguinaldo, quando eu ganhei a eleição em 2020, eu não participei da mesa diretora e fui convidado a participar como vice-presidente na eleição do vereador Chico 2000, que foi o presidente, que fez uma boa gestão frente à Câmara Municipal de Cuiabá. Eu sugiro, se eu puder sugerir, eu sugeriria uma pessoa que tenha habilidade política, que saiba fazer gestão com os vereadores e entenda de processo administrativo da casa. Então ele tem um pouco de experiência. E aí precisa, porque senão você não consegue fazer gestão tanto política quanto administrativa dentro do plenário. Precisa, quando você senta naquela cadeira de presidente lá, você tem um assessor que vai te direcionar, mas automaticamente você também tem que ter um pouco de conhecimento de regimento interno, do Código de Ética, você tem que entender um pouco do parlamento, você está entendendo? Para que você, então, não perca a mão do mandato. Eu tive a oportunidade de acompanhar bem de perto esses 4 últimos anos dentro da Câmara Municipal, e eu estava com um olhar assim muito voltado para a Procuradoria da Câmara Municipal, acompanhando o trabalho do doutor Marcos Brito. E eu fiquei impressionado como a Procuradoria da Câmara Municipal de Cuiabá, nesses 4 anos, principalmente nesses 2 últimos anos, foi acionada. É impressionante como os projetos que por ali passam, os documentos que tramitam dentro daquela casa, se o presidente não for uma pessoa com um conhecimento nível médio, eu vou dizer, não precisa ser nenhum doutor, mas se não tiver um pouco de conhecimento de como funciona aquilo ali e não tiver um aparato jurídico, técnico, competente, não sobrevive ali dentro. E digo mais para você, eu acredito que a Procuradoria da Casa que vem vai ter que ser reforçada, né, porque aumentou mais 2 vereadores. Acredito que essa nova legislatura vai ter mais trabalho, que vai demandar mais a Procuradoria daquela casa. Lá somos de 3 procuradores efetivos e um comissionado, que é o Procurador-Geral da casa, que é o Dr. Marcos Brito. E eu entendo que vai ter que ser reforçado o time lá, com um assessor, com mais um procurador, nem que crie esse cargo, mas é uma sugestão já deixada aí do próximo presidente. Por que o senhor, de repente, não conversa a respeito disso pelo próprio conhecimento que o senhor tem, por conhecer a Casa de Leis e por conhecer exatamente a área a esfera da justiça aqui fora? Então, é difícil eu ajudei muito a casa ali. A questão da VI, a questão do auxílio saúde, a questão da alimentação para os servidores. Eu pude contribuir bastante nessa área, tanto esfera jurídica quanto a melhoria da qualidade de vida dos servidores, né? E eu poderia sim contribuir, mas a gente teria que ser provocado. Hoje o presidente é Chico 2000, eu entendo que ele talvez também poderia ser um nome para vir candidato de novo à reeleição pela mesa, né? Mas é ele que tem que enxergar isso. Uma coisa é eu enxergar, outra coisa é ele enxergar. Eu estou falando aqui porque eu vi essa movimentação e eu achei realmente que é um setor extremamente importante da Casa de Leis que precisa ser muito bem cuidado. Claro, se ele precisar da nossa ajuda, a gente pode ajudar a auxiliar a conduzir esse trabalho aqui fora também, com certeza. Nós vamos estar à disposição da Câmara Municipal, é uma casa que a gente passou por lá. Sim. Tem o maior carinho. Toda segunda-feira eu promovi um culto, foi 4 anos promovendo um culto, toda segunda-feira dentro da Câmara Municipal de Cuiabá, falando de Jesus lá dentro para as pessoas. A gente deixa ali um legado muito importante, tanto para os servidores quanto para os vereadores. Trabalhamos muito e aí o que os vereadores precisar
do nosso conhecimento, nós vamos estar à disposição para poder estar ajudando. Volta para a Procuradoria? Defensoria? Não vem ao caso agora, eu quero buscar novos rumos, buscar novos caminhos, respirar novos ares. Eu vou aguardar o que Deus tem para a minha vida. Perfeito. Conversamos no programa de hoje com o vereador Rodrigo Arrodissá, do PSDB, que não foi reeleito, muito embora tenha tido mais de 3 mil votos e teve um percentual de aumento de votação de uma legislatura para outra em mais de 50%. Vereador, eu agradeço muito a sua participação. Eu tenho certeza que, como o senhor bem disse, sai da Câmara Municipal pela porta da frente, de cabeça erguida e com a grande possibilidade de retornar numa próxima eleição, caso o senhor tenha essa disposição. Se Deus quiser, Agnello, eu quero te agradecer imensamente. Você é uma pessoa extraordinária, um homem respeitado no meio da televisão, um repórter que a gente admira e que a hora que você precisar a gente vai estar sempre pronto para atender, porque você faz com muita responsabilidade o seu trabalho, levando a informação sempre com muita coerência àquelas pessoas que estão te assistindo, levando a verdadeira notícia para as pessoas, e eu admiro muito o seu trabalho. O Passando a Limpo foi um programa onde a gente teve bastante, até mesmo para o trabalho da Comissão de Ética, né? Muita participação sua. E também informando a população de como estava lá dentro da Câmara Municipal de Cuiabá. E eu quero agradecer por essa confiança, por esses 4 anos que tivemos a experiência de ser vereador em Cuiabá. Vamos estar aqui fora ainda trabalhando, ajudando pessoas, servindo as pessoas, que é o que Deus nos ensinou a fazer, é servir as pessoas com sinceridade, com verdade e principalmente olhar para os necessitados e para os carentes. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor. Bom, e assim nós encerramos mais um programa Passando a Limpo e eu agradeço a você pelo carinho, pela sua companhia e também pela sua audiência. Que Deus lhe abençoe. Shalom. Tchau. Programa Passando a Limpo. Oferecimento. Supermercados Comper, Cuiabá e Várzea Grande.